Oi gente, eu sou a Bicole, mas você também pode me chamar de Bic, e vamos começando aqui mais um vídeo nesse canal. O tema desse vídeo é cultura celular, e eu vou te ensinar como é que se faz um meio de cultura celular. Eu acho isso muito importante porque, pelo menos eu, quando comecei há uns anos atrás no laboratório, senti certa dificuldade de entender como funcionavam as coisas e eu recorria a vídeos no YouTube, mas eu não achava tantos conteúdos relacionados a isso, pelo menos na época, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para poder ajudar pessoas que, assim como eu, há anos atrás, se encontram nessa situação de dificuldade, né? Principalmente de enxergar as coisas. A gente não está tão ambientado com a vida no laboratório de biologia celular, né? Normalmente é microbiologia. Então eu espero que, de certa forma, eu ajude alguém, né, nessa nova caminhada aí. Vamos direto ao que interessa, que é primeiramente se planejar. Antes de mais nada, em qualquer laboratório, na verdade, né, fazendo qualquer coisa, você precisa saber o que você vai fazer antes de você entrar. Então, pega o seu caderno de laboratório, anota o que você vai fazer, anota o que você vai precisar, porque isso é questão de planejamento, né? Principalmente no laboratório de cultura celular, você precisa de um esforço ali maior, né? Um cuidado maior para poder fazer as células crescerem. E no próprio laboratório mesmo, é importante ter muito cuidado, né? No ambiente em si. Então, se planeje antes de mais nada, porque senão provavelmente você vai ficar igual maluco para lá e para cá dentro do laboratório e isso não é interessante, tá? Aqui eu coloquei como exemplo materiais que eu utilizo para fazer os meus meios de cultura, né? O meio em si, né, que é o meio puro, antibiótico, que é muito importante para a saúde das células, para elas continuarem saudáveis, não ficarem doentes, né? E também os nutrientes e o soro, né, normalmente o soro fetal bovino, para poder auxiliar no crescimento dessas células. Além disso, para fazer a manipulação ali, a gente precisa das pipetas, né? Além do frasco, né, que vai ser o recipiente desse meio de cultura. E também é importante que você separe fitas de pH, porque o meio de cultura ele precisa estar dentro de uma faixa de pH. Assim como as células do nosso corpo, né, não suportam faixas de pH muito extremas, enfim, cada célula precisa de uma certa faixa de pH. Então você precisa fazer o meio nessa faixa de pH. E caso, no momento que você faça o meio de cultivo, né, e não fique dentro dessa faixa de pH, é importante ter ali reagentes para você poder aferir o pH para ficar de acordo com o que a célula prefere, né? Então, separa também esses reagentes. Eu utilizo o NaOH, o HCl, para poder deixar esse meio de cultivo bem bonitinho para a célula poder sobreviver. Então, antes de mais nada, você primeiramente vai esterilizar o local de trabalho, né? Primeiramente, você passa o álcool 70 em toda a mesa do fluxo e depois você vai deixar por 15 minutos ligada a UV, né? Para poder esterilizar aquele local. Isso é importante para evitar a contaminação. Você não está mexendo nas células na hora, né? Mas esse meio de cultivo vai entrar em contato com as células. Então, tudo que for relacionado a elas precisa estar esterilizado ou então ser manipulado dentro de um ambiente esterilizado. Então faça isso não somente antes de manipular tudo ali dentro do fluxo, mas também depois, para deixar o ambiente ali esterilizado, limpo a todo momento, até porque outras pessoas também depois de você vão mexer. Daí, enquanto tá rolando lá a esterilização do fluxo, você vai separando todas as coisas que você precisa fazer, você faz os cálculos que você precisa fazer, até porque cada célula, né, cada meio precisa de um protocolo diferente. Então, senta ali na calma, enquanto tá rolando a esterilização, você vai anotando tudo que você precisa anotar. Já tá planejado, né, antes de você entrar no laboratório, ali você já vai colocando em prática o que você vai fazer. Aqui eu trouxe um exemplo, né, do que eu uso no laboratório, mas é preciso deixar claro que cada célula precisa de um tipo de meio e um tipo de suplementação diferente. Então, esse exemplo aqui é o que eu utilizo, né? Então, vamos dizer, né, que eu queira fazer 100 ml do meio RPMI suplementado. E o meu protocolo diz que eu tenho que usar 10% de soro fetal bovino, 2% de L-glutamina, 2% de piruvato e 1% de antibiótico. Eu vou fazer esse cálculo, né? Eu já vou planejar a quantidade de cada coisa que eu vou fazer. Então, 10% de 100, 10 ml, 2%, 2 ml e assim vai. E o resto eu complemento, né, eu completo com o meio puro, que seria QSP para 100 ml. No caso ali, juntando todos os suplementos, né? Eu tenho 10 mais 2 mais 2 mais 1, fica 15 ml. Então, para complementar, eu vou precisar de 85 ml do meio puro, né? Então, sabendo dessas quantidades, eu posso, enfim, separar os meus materiais.
não somente o meio e os suplementos, mas também as pipetas, né? Porque eu vou precisar de o quê? De uma pipeta de 10, uma pipeta de 2, outra pipeta de 2, enfim. É só pra você ter noção de que é importante a gente fazer o cálculo, primeiramente, antes de mexer em qualquer coisa, pra gente saber qual é o material que a gente vai utilizar. Mas isso daqui é só um exemplo, ok? Só para entender a ideia geral. Então, nesse momento, primeiramente, eu separei o meio RPMI aqui, puro, sem nada, sem suplemento. E o que eu vou utilizar, o que eu vou adicionar esse meio, né? Que seria esse soro, né? Que é soro fetal bovino. E os outros 3 tubinhos, que vai ser a L-glutamina, o piruvato e o antibiótico. Então, eu separo tudo isso, que é o que eu vou colocar lá dentro do fluxo para eu poder manipular. Além disso, você precisa separar as suas vidrarias, né? Aqui eu mostro o frasco, né? Primeiramente, que vai ser o recipiente desse meio de cultivo. Esse frasco precisa estar bem identificado com o nome do meio, indicar que está suplementado, porque o meio pode estar puro, né? Então, identifica o nome do seu meio, bota que está suplementado. Se quiser, até coloca ali o que tem na suplementação, mas também não é tão necessário assim. O seu nome, a data que foi feito aquele meio e também, se for possível, colocar a célula que é utilizada ali para a pessoa que usa a outra célula não utilizar o mesmo que o seu. Além disso, né, precisa separar já ali as pipetas, que a gente já sabe as quantidades que a gente vai usar, né, de acordo com os cálculos. Então a gente separa as pipetas e também o pipetador ou a pera, o que tiver no seu laboratório, para poder auxiliar aí na manipulação de todo esse meio de cultivo. E então, finalmente, né, com tudo separado, bem preparado e o ambiente esterilizado, você vai iniciar o seu trabalho. Vai pegar tudo que você separou, colocar dentro do fluxo e começar a fazer as coisas. Isso é importante porque se você, por um acaso, não pegar todas as coisas que você precisa, você vai ter que sair, voltar, e isso aumenta o risco de contaminação. Então, separa tudo que você vai precisar para botar tudo ali dentro, para que você não precise ficar saindo e voltando, ok? E por fim, infelizmente não tinha como eu gravar, eu estava sozinha no laboratório e para evitar contaminação, né, eu não podia ficar fazendo isso. Coloquei o celular bem longe para poder gravar mais ou menos, né, mas é basicamente colocar uma coisa por vez, de acordo com o cálculo que você fez. Ah, eu preciso de 10 ml de soro fetal bovino, vou pegar, levar o frasco. Aí eu vou descartar essa pipeta e vou utilizar outra pipeta, por isso que a gente pegou uma pipeta para cada coisa, evitar a contaminação, tudo tem que evitar a contaminação. Então você vai ali botando um por um, de acordo com a quantidade calculada. Acabou, vai aferir ali o pH para ver se está certinho, fechou o frasco, tudo certo, seu trabalho está feito. E aí você vai ali higienizar o local, guardar as coisas, esterilizar novamente por 15 minutos no UV e vai ter acabado o seu trabalho. E sim, é somente isso. Fazer meio de cultura é uma coisa bem rápida e bem simples, por assim dizer. E por fim, eu volto a dizer aqui para você evitar a contaminação, né? Então, quando você estiver ali dentro do fluxo trabalhando, se por um acaso você esqueceu de alguma coisa, teve que sair, voltar, você passa o álcool 70 novamente na sua mão. Tá usando a luva já, mas é bom você estar higienizando sempre para evitar essa contaminação. E é claro, dizendo o óbvio, né, o uso de EPI, o jaleco, a touca, luva. No vídeo não aparece, mas eu também faço o uso de sapatilha descartável. Dependendo do que eu estou manipulando, eu uso até 2 luvas, né, uma em cima da outra. Então é necessário que haja essa proteção, não somente com você, né, mas com o que você está manipulando, porque realmente é necessário evitar a contaminação. Precisa realmente de um cuidado duplo ou até mesmo triplo, né? Então, basicamente é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já clique aqui no curtir. Se inscreva no canal também. Eu vou estar sempre tentando trazer alguma coisa do laboratório. É um pouco difícil porque a gente, né, tem que ter um cuidado redobrado lá dentro, então é difícil ficar gravando. Mas eu vou tentar trazer alguns conteúdos sobre isso aqui. E eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui a sua experiência, se você tem alguma dúvida também. E compartilhe com seus amigos para também me ajudar a crescer, né, dentro do YouTube. Eu tô aparecendo aqui meio que do nada, né, depois de muitos anos do YouTube consagrado, mas é porque eu sempre quis fazer isso, né. Então agora eu tô aproveitando um momento que eu tô mais segura de mim para falar sobre as coisas que eu gosto, então eu resolvi fazer esse canal. Eu espero que você tenha gostado novamente, e é isso, muito obrigada por assistir.